Vamos voltar a conversar com o Procurador da Fazenda Nacional, Sérgio Queiroz, ele que é um dos paraibanos que vai integrar a comissão de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Sérgio, é verdade que você trabalhou também em um relatório que aponta obras, aliás, que aponta empresas que são deficitárias? Na realidade, inclusive, surgiu um áudio que circulou aí nos grupos. Na verdade, o que eu fiz foi a compilação de dados públicos. Sim. Que estão aí à disposição nos portais de transparência, nos portais do Ministério do Planejamento. E eu levei para o atual ministro ordinário, futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, um quadro sobre a quantidade de estatais no Brasil, quais são deficitárias, quais as que arrecadam mais, as que dependem do Tesouro Nacional, as que têm um faturamento acima de 90 milhões, as que têm abaixo de 90 milhões, a composição dos conselhos administrativos, dos conselhos fiscais, os mandatos de cada um desses conselheiros, para dar um quadro inicial ali ainda, algo que certamente já está na mão de vários técnicos hoje na transição. Mas foi uma conversa bem inicial sobre isso, em que eu apresentei alguns dados importantes. E nessas conversas que você manteve com o presidente eleito, ele demonstrou uma disposição de privatizar algumas dessas empresas que são deficitárias? Bem, de acordo com o próprio discurso dele, né, que nós temos ouvido, ele quer manter aquilo que realmente seja importante para o Brasil, que interesse ao Brasil, que interesse ao povo brasileiro. Ele já demonstra desde sempre, né, uma inquietação com certas estatais que não têm funcionado como deveriam ou existem indevidamente. Porque o que é um estatal? Um estatal ou é uma empresa pública ou é uma sociedade de economia mista. Tá? Ou ela é uma empresa que tem capital total da União ou capital majoritário da União, como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil. Então, se você cria uma empresa estatal para funcionar como uma empresa, então não há sentido que ela não dê os resultados para os quais ela foi estabelecida. Não tem nenhuma informação concreta a respeito do que sai, do que fica, mas certamente dentro do pensamento do governo, e isso eu falo porque é público, existe o desejo de fazer algumas equalizações para que o Estado seja mais ágil e as estatais não venham trazer para o Brasil mais danos do que benefícios. Não tem muita saída para o presidente eleito, seja ele quem fosse o eleito, o escolhido pela população. Tem que enxugar gastos públicos, tem que reduzir o tamanho dessa despesa e tem principalmente que atacar a burocracia. Certamente, certamente. Me perguntaram há pouco tempo como é que o governo tem falado, por exemplo, de redução de carga tributária. Isso foi um dos tópicos da campanha, a questão do imposto de renda, redução de alíquotas, isenção até uma certa faixa maior do que é atualmente. Pergunta, como é que o governo vai dar isenção se ele não tem um superávit primário, né? Se o governo está com déficits? Mas muito dessa lógica, dessa equação, passa exatamente pelos gastos públicos. Passa exatamente pelo tamanho do Estado, passa exatamente por questões que poderiam ser extintas, reduzidas, enxugadas, sem afetar o serviço à população brasileira, que na hora de se fechar entradas e saídas, a gente possa sonhar em ter superávit primário. Então essa é a ideia. Começar a revisar a tabela do imposto de renda, por exemplo? Exatamente. Uma das coisas que ele tem dito também publicamente é a redução de alíquota, né? Tem se falado em redução de alíquota, o presidente, o próprio futuro ministro da Economia. E isso certamente será colocado em uma mesa e se fará uma avaliação. Agora, quando você tem uma diminuição de carga tributária, você vai colocar mais dinheiro nas mãos das pessoas. Dinheiro nas mãos das pessoas significa mais consumo e significa também mais investimento. Mais consumo e mais investimento produzem mais tributos para que, e mais riqueza para o Brasil, para que a gente possa fazer esse grande navio, né, andar com mais agilidade, navegar com mais agilidade. E espera-se que todo esse movimento econômico também proporcione a geração de empregos, né? Nós temos aí, houve uma quedazinha nesse número, mas em torno de 12 milhões e 700 mil desempregados fora do mercado de trabalho formal, o que é uma taxa muito grande para um país como o Brasil. É muito alta, é muito alta. Tem havido uma ligeira redução aí no governo Temer,
tivemos do mês passado para cá uma pequena... em torno de 700 mil... vagas, mas isso aponta para uma saída do adormecimento. Isso é um bom sinal em qualquer governo, em qualquer circunstância. Agora, imaginem só, se o Brasil se torna menos burocrático, investe mais em empreendedorismo, se as empresas têm a sua capacidade de investimento ampliada, se o cidadão tem a sua capacidade de compra, o poder de compra ampliado, nós vamos ter, sem dúvida alguma, criação de novos postos, né? Não sou economista, sou jurista, tributarista, mas isso é uma equação básica que a gente aprende no ensino médio, né? De que quando você diminui gastos, você amplia as potencialidades de uma nação, ela vai gerar emprego. E não tenhamos dúvida que o emprego é o melhor programa social que uma nação possa ter. Então, se você alcança níveis de pleno emprego, você vai ter um país mais feliz, um país mais próspero. A gente tem aí uma questão das cotas sociais. Você disse que conversou com o presidente sobre esse tema. Qual foi o tom da conversa, Sérgio? Não, o tom da conversa foi um tom muito respeitoso e eu tenho, como disse, ele tem ouvido várias sugestões e conselhos nesses anos, poucas reuniões, mas muito significativas. E eu tentei falar para ele um pouco como nordestino, né, da crise que é alguém sair do sertão brasileiro, às vezes sem ter tido acesso a uma educação de qualidade, às vezes fazendo supletivos, e conseguir concorrer em condições de igualdade com alguém que teve uma educação básica, uma educação fundamental e média, né? Ensino médio e ensino fundamental em 2, de qualidade. Então, eu achei muito interessante, isso realmente me comoveu bastante, a sensibilidade que o então candidato, né? Isso aconteceu antes do atentado, ele me ouviu por 40 minutos, junto com mais 2 pessoas, nós ponderamos sobre isso, sobre a necessidade de se manter cotas sociais, até que o Brasil dê igualdade de condições na base a todos. Aí nós vamos poder falar de uma meritocracia em que todos saem do mesmo lugar, todos saem da mesma linha de partida. E ele ouviu silencioso, né? De fato, eu não conheço muito bem os reflexos do presidente eleito, mas depois do silêncio ele disse: vocês estão certos, nós temos que ter cotas sociais no Brasil. E no mesmo dia, inclusive, ele deu entrevista no Rio de Janeiro sobre esse caso. Eu já tinha ido para Campinas depois da reunião e ainda quando cheguei em Campinas, vi a declaração dele sobre a manutenção e, né, obviamente, um estudo mais técnico, mas na base a manutenção de cotas sociais. Ok, a gente volta daqui a pouquinho.